O que você chama de excesso de tela? Qualquer coisa mais de 30 minutos por dia. Caramba, eu acho que todos os jovens que eu conheço sofrem de excesso de tela. Eu gosto de fazer aquelas contas de padeiro, assim tipo, aquelas continhas rápidas, tá? Vamos lá. Tela recreativa. Vamos lá, vocês que estão aí em casa, não me imitam, tá? O pessoal gosta de dar todo mundo, no mínimo, umas 2 horas de tela recreativa. Chega em casa, cansado, começa o dedinho ali rolar, né? TikTok, Instagram, Reels, ali, o dedinho. Se a gente ficar com o dedinho assim nessas telas recreativas 1 hora e 22 horas por dia, descontando o tempo de sono, a gente perde num ano 30 dias, sem fazer força. O cérebro dos nossos filhos não está preparado, o cérebro adolescente, para aguentar tanta carga de informações, tanta carga de dopamina. Então, é isso que eu acho que é um elemento muito importante que você levantou aí, porque não é só carga de informação. É um tipo selecionado de informação projetado e modelado para excitar você, agitar. Então você passa um vídeo, tem um sujeito escalando uma montanha e aí você vê o penhasco. Aí você passa o outro vídeo, é uma festa maravilhosa em algum lugar. Você passa... É sempre alguma coisa que faz o seu cérebro borbulhar, acender. E aí, Mota, o que a gente vê é que esses nossos adolescentes precisam cada vez mais doses de dopamina. E isso a gente percebe muito porque eles consomem muita violência. Então, muita violência extrema, tem muita automutilação nesse meio, tem muitos desafios, tem muita pedofilia, muita troca de CP, que é pedofilia infantil, muita troca de arquivos de CP, muito satanismo. Sabe, é um outro mundo que, infelizmente, os pais não se dão conta. Talvez o conceito que a gente sempre dá no núcleo vocês precisam limitar o tempo de tela dos filhos e saber que os filhos estão consumindo. É simples. Pai não pode ser amigo, pais não podem ser amigos, pais têm que ser pais. Quando ficarem adultos, a gente amigo fica. Mas até um determinado período da vida, eles precisam dessa imposição da lei. E isso a gente vê consequências concretas, porque assim, ó, não é que os pais sejam maus, não é que os pais sejam desligados com os seus filhos, não é que eles façam abandono digital, não é isso. É que os pais têm a modelagem do século XX. Eu acho que tem isso, Fábio, tem 2 elementos aí. Primeiro, nós que não somos nativos digitais, nós não entendemos esse mundo novo. Não adianta dizer que a gente entende, a gente não entende. Eu uso a internet desde que ela começou. E eu me lembro que um dia eu entrei no quarto do meu filho, ele estava lá com o computador dele, estava lá numa tela, ele tinha o Discord, na outra ele tinha uma outra... Eu olhei para aquilo ali, ele parecia que estava numa estação de controle da NASA. E ele tinha 7 ou 8 anos. Eu olhei para aquilo ali, eu que trabalhei com TI a vida inteira, que uso a internet desde que começou, aquilo ali para mim... Então, tem esse elemento da incapacidade da maioria dos pais de entender. Agora, tem outra coisa que você levantou aí que é importante. Você falou de várias plataformas que até os pais usam. O TikTok, os pais usam. Instagram, ninguém consegue deixar de usar. Né? Agora, você mencionou outras que a maioria dos pais desconhece. Acho que a maioria dos pais não usa o Discord e outras plataformas aí. Está aparecendo muito no mercado, neste mercado, entre aspas, Zangi e o SimpleX. E eu nunca tinha ouvido falar. Não são Big Tech, são empresas que estão entrando. Só que os nossos adolescentes têm uma capacidade de adaptabilidade muito grande, eles se adaptam muito rápido aos estímulos externos. E no núcleo a gente fala, se a gente ficar uma semana fora destas redes, a gente está fora do jogo, porque todo momento vão mudando, desde a linguagem, eles têm uma linguagem própria, e mesmo os desafios. As trends vão mudando muito rapidamente. Claro que eu não vou falar aqui quais são as trends atuais, mas as trends do que eram do início do ano já não são mais agora. Então, o nosso grau de inquietação e preocupação, ele é sempre recorrente, porque eles estão sempre 1 passo ou 2 passos à nossa frente. Tudo aquilo que a gente... Para ter uma ideia,
um dos adolescentes que a gente estava escutando lá, ele estava achando que os pais estavam muito em cima e tinha algumas coisas que ele não queria que ele visse. Aí o outro dizia assim, faz o seguinte, apaga, mas coloca o link no bloco de notas. Qual pai que sabe que tem que olhar o bloco de notas do seu filho? Eu estou escutando você falar, eu estou pensando no pai que está nos assistindo e nesse momento está entrando em desespero. Porque isso acontece sempre com a gente. Cara, eu vou te contar... Está entrando em desespero. Ele fala, meu Deus do céu. Eu vou te contar como é que funciona. Quando a gente está dando as capacitações, não é palestra, é capacitação. Ficou 4 horas com as pessoas. São 4 horas. É um treinamento. É um treinamento. E é assim. Já deu muita aula e muita palestra. Só que quando chega lá pelos 50 minutos, as pessoas caem a curva de atenção normalmente. A gente dá 4 horas seguidas e as pessoas não querem falar. É como se fosse aqueles filmes de suspense que toda hora tem um plot twist. Acontece em todas as palestras, todas. Alguém vai pegar o telefone e ligar para casa. Vai. Porque assim, a pergunta é se o fulaninho de tal tem o troço. Tá? Porque a gente não está preparado para o que está acontecendo. Não está. Agora, como é que os pais que você treina e prepara encaram esse desafio de mudar uma rotina que para a maioria dos jovens hoje é quase segunda natureza deles? Eu lembro do Nuno Cobra, que era o treinador do Ayrton Senna. Ele diz o seguinte, se você não tem tempo para fazer atividade física, tenha tempo de ficar doente. Se não tem tempo e não tem paciência para limitar o teu filho, porque ele vai te testar e vai te testar muito, tenha tempo para as consequências do excesso de tela. Para alguns pode não ser nada, para outros vira um verdadeiro vício e para outros um caminho da radicalização. A gente tem visto isso e é muito, olha, Mota, assim, para ter uma ideia, do ano passado para cá nós já cumprimos mais de 45 mandados de busca e apreensão, realizamos mais de 10 internamentos de adolescentes, 7 internações psiquiátricas e 4 prisões. Isso você está falando só no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, a gente tem o Rio Grande do Sul. Nós sabemos no Rio Grande do Sul quem é o nosso público-alvo. A gente entende, porque a primeira coisa que a gente fez foi quantificar e qualificar. Então a gente sabe quantitativa e qualitativamente como é que é esse nosso sujeito de atenção. E isso nos dá muito trabalho. Mas talvez a parte mais importante do nosso trabalho seja a parte analógica. É engraçado, porque as pessoas acham que o nosso grande trabalho é de cyberpatrulhamento. Não, não é. Nosso grande trabalho é no universo analógico. Preparar pessoas que têm proximidade com as pessoas que podem se radicalizar para perceber esses sinais. Velho, esses sinais são muito perceptíveis. Quais são esses sinais? Boa pergunta, Mata. É que é um conjunto de sinais de natureza pessoal, de caráter social, de natureza escolar, de natureza familiar e mesmo marcadores estéticos. Sempre há sinais. Sempre há sinais. Sempre há sinais. Qual é o grande sinal? Primeiro, isolamento. Vê o seguinte, Mota. Um adolescente numa fase da vida de pura efervescência, os hormônios borbulhando, que tudo que ele quer é estar com outros. Ele se isola. Esse sinal sempre está presente? Sempre está presente. A primeira coisa que ele se isola, ele começa a se isolar da família, começa a se isolar do contexto social e começa a se isolar na própria escola. A partir daí começa excesso de telas. Aí o excesso de telas está direto. E junto com esse excesso de telas, ele vai ter muito consumo de violência, de muitos tipos de violência. Uma atração por psicopatas, uma atração por atiradores ativos, atração por massacres em escola. Vai compartilhar muito edit. Edit são pequenos recortes de atos violentos em que eles colocam alguma musiquinha para dar a trilha sonora. Então, consome muitos jogos de violência. Então, esses sinais são muito perceptíveis e tem os marcadores estéticos. Tem quando esse adolescente começa a comprar aquilo que ele vai chamar de
de pele ou skin, que nem em jogos, é porque ele já está num momento muito adiantado na mobilização à violência. Vão ser aquelas balaclavas com skull face, camisetas escritas, por exemplo, Natural Selection, a mesma camiseta que o Dylan usou em Columbine, boots, calças militares, enfim. É um conjunto de preditores que os nossos pais, os nossos professores, acabam reconhecendo depois que a informação é dada a eles. É mesmo. E aí, talvez a pergunta, e nos colégios, quem são os grandes sinalizadores para nós? Tem 2 professores que para nós são fundamentais no colégio. O professor de artes e o professor de português. Porque os nossos adolescentes são muito verborrágicos, eles dizem o que vão fazer. Eles têm a necessidade de colocar para fora aquela dor interna. E eles falam. Falam de massacres, falam de violência, falam de ódio. E desenham. Eles fazem desenhos. E eles escrevem redações. E eles se isolam no pátio, eles se isolam na biblioteca. Por isso que a pessoa que está na biblioteca e que está no pátio são fundamentais também. Porque se um adolescente nessa fase está isolado, tem alguma coisa errada. Agora, esses comportamentos que você está descrevendo, eles são mais característicos de um sexo ou se aplica para menino e menina? Eu gostei também gostei da pergunta. Quando o FBI sintetiza o estudo dele sobre atiradores ativos lá por 2004, ele falava que isso é um fenômeno masculino. Até 2023, no Brasil, agora eu conversava com outros colegas, outras pessoas que também trabalhavam na área antes que eu tivesse entrado, disseram, até 2023 não tínhamos mulheres neste mercado. 2024, quando a gente começa, estou falando do Rio Grande do Sul, tá? Então eu posso falar esses dados porque eu tenho eles contabilizados. A gente teve, tanto no recorte adulto quanto do recorte adolescente, cerca de 16, 17% de meninas. Este ano a coisa aumentou. No recorte adulto, a gente está com 50-50, 50% homens e 50% mulheres. E no recorte adolescente, por volta de 20% de mulheres, com uma diferença. Até o ano passado elas eram muito mais passivas. Este ano elas são muito mais ativas. Eu estou falando do recorte do Rio Grande do Sul. Então, assim, ainda é um fenômeno majoritariamente masculino, mas infelizmente a gente começa a ver que as mulheres começam a ganhar espaço na radicalização e violência extrema. Está assustado ainda, Bota? Eu estou assustado e eu estou aqui pensando, porque na minha época, os pais ficavam preocupados com a criança que ficava o tempo inteiro assistindo televisão. Essa era a preocupação quando eu era criança. Vocês vão ficar loucos, vocês passam o dia inteiro assistindo televisão. A televisão é uma bombinha de São João comparada com a bomba atômica que você está descrevendo. Mas a televisão na nossa época é outra televisão. Mesmo os desenhos, eles eram bidimensionais. Hoje tudo é feito para nos prender a atenção, tanto em termos de velocidade, quanto de cores, quanto de conteúdo. Então é outra coisa, a gente está vivendo uma outra coisa e a gente não está conseguindo entender o que é a moto, a gente não está conseguindo se postar nisso. E aí está o grande gap geracional. Os nossos filhos vivem numa dimensão, a gente vive na outra e a gente não tem um ponto de encontro. A gente busca respostas antigas para problemas atuais que não têm nenhuma conexão com o passado. A possibilidade de dar certo é nenhuma. O que é possível fazer dentro desse cenário? Eu acho que, eu vou dizer, a primeira coisa é reconhecer os sinais. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem uma cartilha, um guia de prevenção à mobilização, radicalização e violência, está na nossa página da internet, MPRS, porque os pais e educadores precisam ver esses sinais, eles estão na cara. Só que como a gente não tem olhos para ver nem ouvidos para escutar,
nós não conseguimos reconhecer. E outra, eu acho que as famílias precisam seriamente tratar essa... Vamos lá, eu te falei do triângulo maldito, né? Eu te falei de excesso de telas, de bullying e de... Família disfuncional. Família disfuncional e excesso de telas, isso a gente tem que fazer o reconhecimento interno. As famílias precisam fazer essa leitura. Onde é que nós estamos errando? E a disfuncionalidade, como eu disse, também não é só famílias violentas. Disfuncionalidade, por exemplo, pode ser uma família que não entende, que acha normal o que não faz nada a respeito de uma adolescente que passa o tempo inteiro, quando está em casa, trancado no quarto, com o celular ou computador. Porque ele está seguro, porque ele tem um modelo mental do século XX. Não O pai e a mãe têm um modelo mental do século XX, acha que teu filho está aqui no quarto, está seguro. Está tranquilo. Está seguro. E tem a questão do bullying, que aí é no espaço da escola e no espaço da família que tem que ser resolvido. O bullying é um grande catalisador da violência extrema. É um grande catalisador. Mas o bullying junto com o fenômeno do mundo digital. Porque bullying sempre teve, né? O bullying, na época que a gente era criança... Aí é que tá, Mota, e foi bom tu ter trazido isso. O bullying primeiro que quando a gente era criança não tinha bullying. Era outra coisa. Não sei. Não, existia... Eu sofria muito no colégio. Sim, mas não tinha bullying com esse nome, né? Esse nome é não. É uma não coisa, tinha conceito. Não tinha conceito. Na minha época era considerado natural. Se vira, sobrevive. Mas isso, né? Mas você está dizendo, não é da mesma natureza. Não é da mesma natureza. Vê como é importante a gente se desconectar do modelo mental. O bullying de hoje, Mota, é uma coisa sofisticada. Quando... Mota vai lá sofrer bullying. Mota era cabeludo. Cabeludo. Terminava a aula, tu ia para casa, só se continuasse no dia seguinte. Depois tinha as férias. É verdade. O bullying de hoje é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Existem, nos aplicativos, nas mídias, tem gente que se reúne nas panelas só para pensar no bullying e continuar fazendo bullying. Então, o cérebro desse adolescente não para, esse adolescente não deixa de ser vitimado por esse bullying. Então, o bullying hoje tem uma enorme dimensão, justamente porque ele não é uma coisa assim, vai lá e te vira. Que meu pai dizia, se chorar, se chorar, apanha de novo. Tá? E para nós, não, me formatou como homem. Ok, mas isso é uma regra que serviu para o século XX, não serve para o século XXI. Então, o bullying hoje precisa ser muito combatido. Justamente porque a dimensão dele é uma coisa absurda. Porque essa criança, esse adolescente, não tem tempo para descansar. E quando se reúnem tendo um como vítima, a coisa não para. Isso é um fenômeno, é uma coisa interessante que você está dizendo, porque o mundo digital oferece ferramentas para que essa perseguição, esse bullying seja feito, com as quais ninguém nem sonhava. E eu estou pensando agora especificamente na inteligência artificial, né? Que é uma coisa... Eu já vi algumas tecnologias mais novas, eu já estou dizendo para as pessoas, não acredite mais em nenhum vídeo que você assistir. Porque hoje, você, com uma fotografia de uma pessoa, você já consegue fazer um vídeo dela executando a ação que você quiser, de forma que é praticamente indistinguível de uma cena real. É muito sofisticado. Então, hoje, já aconteceu de adolescentes pegarem uma foto e fazerem bullying com outro a partir daquela foto. De formas bem escatológicas. Acontece.